Biodiversidade. A biodiversidade inclui tudo aquilo que conhecemos como vida, desde cada ser em seu íntimo, até como cada um se relaciona uns com os outros. Infelizmente, a biodiversidade tem sido ameaçada por vários fatores. Nesse vídeo, relataremos dois grandes problemas que acontecem há algumas décadas, porém têm se intensificado cada vez mais. O primeiro deles é a fragmentação artificial de habitats causada principalmente pelo desmatamento e extrativismo exacerbado de longas faixas de vegetação, formando pequenas áreas, fragmentos do ambiente mais ou menos isoladas. Ocorrendo principalmente pela prática da agropecuária e pelas práticas agrícolas, ela é uma ameaça à biodiversidade pelos seguintes fatores: os menores espaços para que as espécies sobrevivam, busca por alimento, abrigo e se reproduzam pode aumentar o risco de extinção de espécies ameaçadas ou ameaçar espécies novas. Os fragmentos dificultam a movimentação da fauna e, consequentemente, a dispersão de sementes, porque muitas espécies de aves, mamíferos e insetos não atravessam para o outro lado, gerando o isolamento da população no fragmento. Há duas formas principais de se resolver esse problema. Primeiro, corredores ecológicos que permitem o livre deslocamento de animais, dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal de forma a criar uma espécie de trilha vegetal que funciona como uma barreira que propicia melhores condições para a reprodução das espécies e recuperação das áreas degradadas. Segundo, zonas de amortecimento. São áreas vegetais localizadas ao redor das matrizes a fim de minimizar e protegê-las contra os efeitos de ações antrópicas. Localiza-se em torno dessas áreas e, portanto, funcionará como amortecedora de impactos e reduzirá o efeito de borda, ou seja, das espécies que ficam na parte marginal, geralmente em fragmentos pequenos e isolados. A segunda ameaça citada é a invasão de espécies exóticas. As invasões biológicas são um dos piores problemas ecológicos atuais. Constituem o estabelecimento de espécies exóticas nos ecossistemas e seu posterior alastramento, deslocando espécies nativas e causando danos ao funcionamento dos ecossistemas. Elas alteram a evolução das espécies nativas através de exclusão por competição, deslocamento de nicho, hibridação e introgressão genética, e predação, podendo levá-las à extinção. Serão citadas duas espécies aqui, como o capim-gordura e o eucalipto. Os eucaliptos sp, possuem uma alta taxa de evaporação, secando assim os lençóis freáticos no cerrado. Eles possuem um sistema radicular profundo e, quando colocado em outras áreas mais úmidas, como por exemplo na Mata Atlântica, não há impactos, pois as outras plantas desse bioma possuem um balanço de evaporação semelhante ao do Eucalyptus sp. Já a vegetação do cerrado é adaptada para pouca oferta de água e, consequentemente, evapora um pouco. Outro fator importante é que a monocultura de eucalipto diminui a biodiversidade da vegetação, visto que consomem nutrientes específicos do solo, levando ao empobrecimento ou erosão do solo, onde não cresce outro tipo de vegetação. Isso está relacionado também com falta de alimento para animais, no qual apenas raras espécies de aves e insetos conseguem sobreviver nesse habitat. O reflorestamento seria, do ponto de vista ambiental, menos impactante se fosse realizado em áreas sem vegetação nativa, com um certo grau de degradação ambiental, como naquelas de pastagens e cultivos, abandonadas por baixa produtividade ao longo do tempo. O capim-gordura Melinis minutiflora é uma espécie invasora extremamente agressiva que compete com sucesso com a flora nativa do cerrado, especialmente em sentido amplo, capaz de se estabelecer não só em áreas antropizadas, pode invadir também áreas naturais e em poucos anos descaracterizar a fitofisionomia original, considerado das principais espécies invasoras dentro do cerrado, por seu potencial invasor, especialmente por produzir muitas sementes com uma vida e viabilidade altíssimas. Acredite-se que pela pressão conjunta da herbivoria e do fogo em seu lar, a África, essa planta tenha desenvolvido caracteres que a tornam a praga que é hoje no Brasil e no mundo.
Uma das técnicas que promete uma solução e já se provou efetiva para o controle dessa espécie invasora é o manejo integrado, constituindo de fogo, sprays herbicidas e remoção manual. Esse tratamento diminuiu o acúmulo de biomassa e manteve uma grande parte da diversidade nativa do cerrado. Segundo o estudo, essa é uma técnica promissora para reabilitar áreas invadidas por essa espécie.